Pessoal, e a luta lá da Argelina contra a italiana de boxe agora nas Olimpíadas de Paris? O que vocês acham? Vocês acham que foi covardia? Vocês acham que foi um resultado justo? Eu vou fazer esse post explicando para vocês o ponto de vista biológico, genético, como que essa atleta da Argélia pode se enquadrar do ponto de vista biológico. Vamos lá. O ano passado, no Mundial de Boxe, 2 atletas foram desclassificadas pela IBA, que é a Associação Internacional de Boxe, por não se enquadrarem ali nos testes dessa organização. A própria IBA não deixa muito claro quais testes foram esses, quais resultados foram obtidos, mas especula-se que foi a presença do cromossomo XY, do cariótipo XY, e também do aumento dos níveis de testosterona. O COI desprezou essa decisão, alegando corrupção, falta de clareza, de transparência nos resultados desses testes, e a IBA aparentemente sofre bastante aí com relação à denúncia de corrupção, e ela foi excluída da organização do boxe nos Jogos Olímpicos. Bom, qual que é o fato? A atleta Argelina, ela não é uma mulher trans como tem se propagado, tem se dito muito por aí. Ela é uma mulher que nasceu mulher, ela foi criada como mulher, ela se enxerga como mulher, os documentos dela são como mulher, e então ela pode ser enquadrada na classificação de cisgênero. Agora, do ponto de vista médico, biológico, ela é uma pessoa que a gente classifica como uma pessoa com intersexo. O que é isso? Uma pessoa com intersexo é uma pessoa que pode nascer basicamente com os dois sexos. Ela pode ser tanto homem quanto mulher. Só que não é tão simples assim, porque essa alteração ela pode ser genética, no próprio cariótipo, no próprio cromossomo, ou seja, ela pode ser XY, que é um cariótipo de homem, mas pode ser mulher. Ela pode nascer com cariótipos XX e pode ser considerada homem. Ela pode ter uma alteração nas gônadas, ela pode ter uma alteração na morfologia, ela pode ter uma alteração nos órgãos reprodutores, elas podem ter uma alteração nos órgãos sexuais, ou seja, existe mais de uma classificação que não é tão binário, que foge àquela classificação padrão entre homem e mulher. Entre essa classificação, que é a que nasce ali tudo em harmonia, vamos dizer assim, genética, gônadas, fenótipo, os próprios órgãos sexuais e reprodutores, né, nascem tudo convergente, por exemplo, ao sexo masculino e ao sexo feminino. Pode ter pessoas que nascem com alguma alteração em alguma dessas variáveis. Então a gente tem um amplo espectro aí entre a classificação do sexo masculino e sexo feminino, gênero masculino e gênero feminino. Aí que está a complexidade. Então, o que eles estão falando da atleta Argelina? Que ela pode ser uma mulher, né, com cariótipo XY, onde tem o cromossomo Y. Pessoas que nascem com essa alteração genética, elas podem, apesar de ter o cromossomo Y, tem uma região, um gene que chama SRY, que faz a diferenciação, basicamente, a produção de testosterona e, assim, o desenvolvimento de órgãos e caracteres masculinos. Apesar de ter o cariótipo Y, esse gene, SRY, essa parte do cromossomo, ela está disfuncional, ela simplesmente não funciona, assim como pode ter mulheres que nascem com cromossomo XX, que pode ter esse gene mais ativo, que nasce ali como mulher, mas tem a produção de testosterona, pode nascer com alguns caracteres do gênero masculino, mas ser mulher. Mas a discussão então será que uma pessoa que nasce com cromossomo XY, no caso a atleta Argelina, que é mulher, mas nasceu com um cromossomo de homem, ela pode levar alguma vantagem biológica por isso? Bom, se a gente for discutir vantagem biológica, genética, a gente tem que excluir os Jogos Olímpicos no geral. Porque se a gente for olhar os campeões, eles têm um favorecimento genético para ser campeões de cada modalidade, principalmente das modalidades individuais. Você acha que o Phelps ganhou os Jogos Olímpicos só porque treinou 8 horas por dia? Não, ele treinou bastante, mas ele nasceu com características biológicas que favoreceram ele a ter aquele desempenho atlético que ele teve. Tronco pequeno, braços alongados, pernas curtas, pé do tamanho de um pé de pato. Enfim, são características genéticas que favoreceram ele a ser campeão e ninguém discutiu isso. Outra questão também que chama atenção, que essa mesma atleta, a atleta Argelina, disputou as Olimpíadas de Tóquio, as últimas Olimpíadas, e não teve essa discussão, porque simplesmente ela perdeu. Então, eu acho que vale sim a discussão, a gente discutir o fato, até aprender um pouquinho mais da complexidade quando a gente se fala dessa questão médica, dessa questão biológica e genética, para a gente aprender um pouquinho da complexidade, que é as coisas não ficar falando assim de orelhada de opinião, coisas que a gente não tem muita noção, tá? Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho a esclarecer essa questão, que é uma questão complexa, eu acho que vale a pena o debate,
mas é importante a gente entender todo o contexto por trás para a gente ter um embasamento melhor naquilo que a gente acha, ok? Abraço.